Olá, eu sou o Dr. Pelegrino. Nós vamos falar hoje sobre um assunto interessante para você que tem o seu ente querido com doença de Alzheimer. Nós vamos falar da dificuldade da fala, da dificuldade da comunicação. A comunicação é a chave para o bom relacionamento. Não tem como ter um bom relacionamento se não existir uma boa comunicação. Agora vocês imaginam, vocês estão comunicando com uma pessoa com doença de Alzheimer. E a doença de Alzheimer leva ao paciente a ter dificuldade para falar, dificuldade para entender o que você fala e dificuldade para aceitar o que você fala. Então, não é fácil a comunicação. Mas você precisa conhecer essas dificuldades para estabelecer estratégias e cuidar bem do seu ente querido com doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer afeta a cognição e a linguagem é um domínio da cognição. Se o paciente não apresentar distúrbio de linguagem ou dificuldade para entender a fala no início da doença, ele vai apresentar na fase intermediária e na fase avançada da doença de Alzheimer. Por isso, é interessante ficar atento a aprender um pouquinho mais sobre a dificuldade de comunicação com o paciente com doença de Alzheimer. O paciente com doença de Alzheimer, dentro do distúrbio da linguagem, da dificuldade de linguagem, o que nós observamos, em primeiro lugar, é a dificuldade de encontrar palavras para completar uma fala. O paciente começa falando bem, ele sabe o que quer falar, mas no decorrer do seu discurso, da sua fala, faltam algumas palavras ou uma palavra para completar aquilo que ele quer expressar. Em segundo lugar, o que nós vemos é o indivíduo começa a falar um assunto, ele sabe o assunto que ele quer falar, mas de repente ele esquece todo o conteúdo daquilo que ele ia comunicar com vocês. Um terceiro problema que aparece é o paciente começa a falar e acaba falando outra coisa, que ele não queria falar, até fora do contexto. Uma quarta dificuldade quanto à fala aparece lá pela fase intermediária da doença de Alzheimer em diante, as palavras e frases desarticuladas. O paciente começa a pronunciar palavras totalmente fora do contexto, desarticuladas, palavras muitas vezes incompreensíveis. Também ele começa a falar uma frase, muda para outra, depois para outra, ele fica naquele giro, sem conseguir se expressar o que ele quer. E na fase bem avançada da doença de Alzheimer, o paciente já não articula mais palavras. Ele entra na fase do mutismo, ele fica mudo. Raramente ele emite alguma palavra solta, que pode estar dentro de um contexto ou não. É a fase dos gemidos, dos grunhidos incompreensíveis, que muitas vezes é uma forma de comunicação. Não somente dificuldade de falar, o paciente também tem dificuldade de entender aquilo que você fala. Em primeiro lugar, o que nós observamos? O paciente escuta o som da voz, mas não entende as palavras. Isso acontece porque ele tem uma latência maior para a sua audição. Ele escuta, mas ele não entende bem. Ele demora mais para assimilar as palavras que você falou. Ele demora mais para entender a sua fala. E quando você fala e tem outras pessoas falando, ou um ambiente muito ruidoso, tudo se mistura e ele não consegue entender. Ou quando você fala de costa para ele, quando ele não faz a leitura labial, quando ele não está olhando para você, também ele tem dificuldade de
entenderam. Uma segunda situação bastante comum, e em decorrência dessa primeira, o paciente só escuta aquilo que lhe interessa. É extremamente a gente ouvir, olha, quando fala de dinheiro, quando fala de uma coisa que ele ou ela gosta, ele ou ela entende tudo, mas se for alguma coisa que não lhe é do seu agrado, não escuta nada. Essa audição seletiva, essa compreensão seletiva se dá em decorrência do primeiro fato que nós falamos. O paciente tem dificuldade para entender o que você fala, ele demora mais para entender. Como ele tem dificuldade para entender, ele presta atenção naquilo que mais lhe interessa. Claro, isso é uma coisa até natural. Uma terceira situação. Você fala uma coisa e o paciente entende outra totalmente fora do contexto. Ou ele apega a um fonema que você falou, por exemplo, você falou boneca, ele entende outra coisa terminada em eca. E a quarta situação, talvez a mais complicada. Você fala, ele ou ela entende o que você falou, mas não aceita a sua fala. Isso é extremamente comum em pessoas que não gostam de tomar banho. A hora que você pede para ir tomar banho, ele começa a brigar com você, começa a discutir, começa a achar justificativa. Não só o banho, uma outra situação bastante comum é tomar remédio. Você vai administrar o remédio, ele fala que não está doente, que aquilo não é remédio, que é um veneno que você está querendo matá-lo. O sucesso da comunicação depende do comunicador. Se você não está entendendo a mensagem que eu quero passar para vocês, a culpa não é de vocês, a culpa é minha. Eu tenho que saber me expressar para fazer entendido por vocês. Agora imagina, vocês estão comunicando com uma pessoa que tem dificuldade para falar, tem dificuldade para entender e aceitar aquilo que você fala. Então não é fácil a comunicação é uma arte. E a comunicação com um paciente com doença de Alzheimer, ela corresponde a 3 partes. A primeira parte, 55% da comunicação, corresponde à linguagem corporal, que é a mensagem transmitida através da sua expressão facial, da sua postura, dos seus gestos. O paciente muitas vezes não entende o que você fala, mas ele faz uma leitura do seu semblante, do seu olhar, dos seus lábios, do seu gesto, da sua expressão facial. Isso fala mais do que 1000 palavras. A linguagem corporal não é apenas gestos, não apenas mímicas, não é apenas aqueles gestos caricatos, ou você fazer demonstração corporal. Sim, a sua expressão, a expressão que você está dedicando à pessoa, uma atenção especial, que você está dedicando a ela confiança, que você está dedicando carinho e que você tem paciência por ela. Essa expressão corporal é a que mais fala. Em segundo lugar, a segunda parte da comunicação, e muito importante, corresponde o tom da voz. Eu sempre digo que nós temos que falar firme, mas falar com ternura, falar com carinho, falar de maneira bem pausada. A expressão da voz, ela é extremamente importante. Quando você responde mal, quando você responde alto, com aquela tonalidade de voz de raiva, com aquela tonalidade de voz que você não está gostando, você provoca no paciente uma reação. E essa reação pode ser de agitação, pode ser de ansiedade ou mesmo de depressão. Em terceiro lugar, que compõe
A comunicação com o paciente com doença de Alzheimer são as palavras, e elas representam apenas 7% da comunicação. A postura, o tom da voz representa a grande maioria. Como as palavras representam pouca, eu sempre digo que você tem que ter um comando curto. O que é um comando curto? É passar a mensagem que você quer passar em pouquíssimas palavras. Se você usar um discurso muito longo, quando você chegar no final do discurso, o paciente já esqueceu o começo e aquilo não resolve. Uma outra coisa, você tem que abordar um assunto de cada vez. O paciente, ele tem dificuldade para entender. Então, você tem que falar um assunto, dar um tempinho para ele assimilar aquele assunto e passar para um segundo assunto. Quando o paciente tiver dificuldade para encontrar palavras, qual é a nossa reação normal? Colocar palavras na boca do paciente. Isso nem sempre dá certo. Quando o paciente aceita, beleza, continue assim. Mas quando o paciente não aceitar, tente, com bastante calma, estimular o paciente a pensar. Olha, você estava falando sobre tal assunto. No meio do assunto, você não encontrou a palavra. Mas o que você quer falar? O que você quer expressar? Eu estou aqui para ouvir, com paciência. Pense, raciocine, fale devagar. Você está passando confiança para o paciente. Quando você passa confiança, ele se sente mais à vontade e se torna mais criativo. Segundo, quando o paciente esquecer o que quer falar, a mesma coisa. Estimule ele a pensar, toque no assunto, use alguma linguagem figurada para que o paciente possa encontrar o assunto que ele queria falar. Noutra situação, quando o paciente quer falar uma coisa e fala outra totalmente diferente. Eu tinha uma paciente que ela queria falar uma coisa, não conseguia e ela falava um palavrão. Ou ela falava alguma coisa que deixava os seus familiares arrepiados, né, com vergonha. Quando isso acontecer, não critique. Não critique o paciente. Não fique bravo com ele. Também não dê risada. Sim, estimule ele a falar aquilo que ele desejava falar. Volte àquele assunto, converse com ele com calma. Olha, eu acho que você queria falar outra coisa. Você estava falando sobre tal assunto. Aquela outra situação, que o paciente começa a falar palavras desconexas, frases sem conexão nenhuma, frases interrompidas, ele começa a falar um assunto, passa para outro, depois para outro. No meio do assunto ele coloca uma palavra que não tem nada a ver com o contexto. Quando isso acontecer, o que você tem que fazer? Preste atenção, faça de conta que você está atendendo. Dê importância àquilo que ele ou ela quer falar e não consegue. Faça algumas intervenções. Não é isso que você quer falar? Não é esse assunto que você quer se expressar? Isso vai ajudar bastante o paciente a se tranquilizar e, às vezes, ele conseguir transmitir o que ele ou ela quer. A última situação é a situação de mutismo. O paciente está restrito a um leito, mudo, não fala mais nada. Muito mal, de vez em quando, saem algumas palavras, o que mais sai é gemidos e grunhidos. O que você deve fazer? Você deve falar o que você sempre falou para ele, da mesma maneira que você sempre falou. De maneira carinhosa, converse com ele, toque nos assuntos que ele ou ela gostava de falar e de ouvir, de uma maneira pausada, bem pertinho do ouvido dele ou dela, acariciando o seu corpo. Porque o paciente pode até não ouvir, pode até não entender,
Mas, quando as palavras são carregadas de carinho e de amor, o amor é uma energia que passa de uma pessoa para outra. E isso é extremamente importante. O segundo grau de dificuldade. O paciente não entende, ou se entende, não aceita o que você fala. Como é que você tem que agir? Naquela primeira situação, o paciente escuta o som da voz, mas não entende as palavras, porque ele tem uma latência maior para entender. Ele demora mais para entender as palavras que você pronunciou. O que você deve fazer? Isso é extremamente comum. Primeiro, cuide do ambiente. Desligue os sons, a TV, elimine os ruídos, tente eliminar os ruídos do ambiente. Uma outra coisa, quanto muitas pessoas falam ao mesmo tempo, ele não entende ninguém. Então, por exemplo, quando está numa reunião familiar, as pessoas devem se revezar. Primeiro senta um, conversa um pouquinho, depois levanta, senta outra e converse mais um pouco. Se todos falarem ao mesmo tempo, ele ou ela não vai entender nada. O tom da voz é importante, como nós falamos. A voz firme, mas pausada. E o importante, você tem que sentar-se de frente para o paciente. O paciente, ele faz uma leitura labial, ele faz uma leitura da sua expressão e ele acaba entendendo melhor. Algo extremamente importante, como nós falamos, comando curto, resuma o que você tenha que falar em poucas palavras. Aborde um assunto de cada vez. Evite o uso de sinônimos. Quanto mais ele fala uma coisa, ele não entende aquela coisa, você fala um sinônimo. Ele vai ter mais dificuldade para entender. Você pode usar também alguns elementos figurados, alguns elementos de comparação para fazer o entendimento do paciente. Por exemplo, ele não se lembra corretamente do neto, e você está falando do neto. Né? O que você deve fazer? Você deve associar. Ele não lembra do neto, mas lembra do filho. Então, evoque o filho. Olha, você sabe o seu filho fulano? O seu filho mais velho? Sei. Ele tem 2 filhos. Um dos seus filhos é fulano, aquela pessoa que quando era pequenininha vinha aqui em casa e fazia isso. Relacione a coisas do passado. O paciente vai ter mais facilidade de lembrar. Outra coisa também, quando várias pessoas conversam o mesmo assunto, o que você deve fazer? É ajustar o discurso. Não adianta uma pessoa falar uma coisa, mais tarde chegar outra pessoa falar a mesma coisa, mas com outras palavras. Tente unificar o discurso, a pessoa vai acostumando com a rotina das palavras. Uma outra situação, você fala e a pessoa entende outra, ou ele entende uma coisa que ele gosta, ou ele passa a entender aquilo que lhe interessa. Não adianta você ficar bravo, não adianta você corrigir, não adianta você censurar. Passe confiança, passe tranquilidade e faça a pergunta dentro daquele contexto que você estava falando. Por exemplo, se você estava falando de alguma coisa e aí ele vem com dificuldade financeira, volte àquela outra coisa. Não abandone também o assunto financeiro, mas depois de tocar de leve nesse assunto, volte ao outro de origem. E o mais importante, quando você fala, o paciente entende o que você falou, mas não aceita. Olha, essa situação é extremamente comum. E o que acontece? O bater de frente, vira aquela teimosia, não tem que ser isso, não vou, é aquilo. E isso não leva a nada. Deixa o paciente cada vez mais agitado, cada vez mais confuso. Bater de frente não vale a pena. Você falou, ele entendeu e não aceitou, fale de uma maneira amistosa. Converse sobre aquilo que o paciente gosta de falar e de ouvir. Depois que ele está bem tranquilo,
repita aquilo que ele não aceitou. E se, por acaso, isso não der resultado, nós temos aqui um vídeo para cada situação. Por exemplo, dificuldade do banho. Você convida o paciente para o banho e ele fala que não está sujo, que não precisa tomar banho, que ele não trabalhou, ou que ele já tomou o banho, né? Ou muitas vezes você vai dar a medicação, o paciente fala que já tomou a medicação, ou que não está doente, ou que aquilo é um veneno que você quer matar ele. Para cada situação dessa nós temos um vídeo, mas a comunicação é a chave do relacionamento. Você tem que ter, em primeiro lugar, paciência. Eu sempre digo que para cuidar do paciente com doença de Alzheimer, você tem que ter paciência inesgotável. Você tem que tirar paciência de onde não existe. E você tem que ter um estoque muito grande de jeitinho. Um jeitinho para cada situação, para cada problema que vai aparecendo no dia a dia, para você cuidar melhor. Espero que nós tenhamos contribuído com vocês, com esse vídeo. Que esse vídeo tenha sanado algumas dúvidas. Se esse vídeo lhe ajudou, por favor, compartilhe com outras pessoas. Tem muitas pessoas que precisam de conhecimento para cuidar melhor do seu ente querido com doença de Alzheimer. O nosso objetivo é levar conhecimento. De posse de conhecimento, o familiar ele vai aceitar melhor a doença e ele vai criar estratégias para cuidar bem do seu ente querido. Muito obrigado.